Xavier, o André Luiz é imperdível, imperdível. Aqui, talvez se apagar a luz, fique bem legal para a gente poder ver a imagem. Depois eu passo a imagem para o pessoal da filmadora, pode pegar a imagem e fazer uma edição. Não tem como... Ah, tá. Depois a gente pode fazer uma... Ah, ótimo, ficou ótimo assim. Olha lá a pineal, tá vendo? Ó? A pineal aqui. Esse daqui foi um estudo que nós fizemos em autópsias, não é? Olha lá, ó. Essa pineal, essa daqui, ó. Essa que eu gosto mais, parece um caroço de azeitona portuguesa. Essa. Como é que será a sua? Aí vamos ver na tomografia. Na tomografia, a gente vê como um ponto branco quando tem cristal de apatita. Tem gente que tem gente que não tem. Mesmo criança pode ter também. Tendo cristal de apatita, a pessoa ela tem uma tendência dominante às mediunidades de incorporação. Quando não tem, a mediunidade dominante é de desdobramento, porque o cristal de apatita ele puxa a onda magnética e ocorre a incorporação daquela função de onda, não é? E quando não tem, a pessoa, o espírito flutua mais, ele tem mais flutuação de desdobramento. Então são mediunidades diferentes, com ou sem cristal de apatita. O René Descartes já falou sobre a relação entre a pineal, a questão da relação corpo-espírito, as tomografias. Agora, nós fizemos um estudo com glândula pineal humana, e essa daqui é uma glândula pineal cortada ao meio, onde aparecem os cristais de apatita. Tá? Esses cristais aqui envolvidos por camada de tecido conjuntivo, que parece uma bola. E quando eu vi isso no microscópio, na hora me veio na cabeça, quando se fala assim, eu não tenho bola de cristal na cabeça. Tem bola de cristal na cabeça. Não é? Essas estruturas, elas reproduzem a forma do cérebro, porque a pineal está mergulhada no líquido céfalo-raquidiano, que circula por todo o cérebro. E por lei dos vasos comunicantes, a pressão que existe no cérebro é reproduzida na apatita, esculpindo a mesma forma do cérebro na apatita também. Essas estruturas elas estão organizadas em alvéolos, portanto a glândula pineal ela não tem um processo de calcificação patológica, como por exemplo, que você forma uma pedra de rim, ou uma calcificação de uma neurocisticercose, por exemplo. É uma formação anatômica organizada, é como o dente. Quando a pessoa começa a nascer os dentes, você não vai dizer que calcifica a boca da pessoa. Porque, na verdade, ocorre um processo de biomineralização funcional. Então, observando o padrão de formação dessas estruturas, nós observamos que são estruturas organizadas, inclusive com organização do tecido conjuntivo, e os cristais também são estruturas organizadas. Você, fraturando um cristal, você vai ver que ele é formado por lamelas, como uma cebola, lamelas concêntricas. Essas lamelas indicam a idade da pessoa, tá? Então, uma pessoa jovem apresenta esse padrão. Uma pessoa de 80 anos, são muitas lamelas e finas e elas se acavalam. O que vai acontecer é o seguinte, esse cristal, ele apresenta uma grande atividade elétrica por elétrons na superfície e ele se torna diamagnético. E isso vai estar envolvido no processo de captação de onda magnética, no processo telepático ou processo mediúnico. Quando o cristal apresenta muitas lamelas finas e elas se acavalam, há uma perda dessa atividade diamagnética. Então o cristal é como se ele perdesse aquela eletricidade. Então a pessoa com mais idade, ela tende a diminuir a mediunidade de incorporação e aumenta a faculdade de desdobramento. Então, por exemplo, o Chico Xavier ele tinha uma incorporação mecânica pela escrita, e com o tempo ele passou a ter o desdobramento, ele saía do corpo, entrava em contato com a entidade ditava para ele, e aí ele escrevia o que a entidade ditava. Houve uma modificação do padrão de mediunidade da pessoa. Quando a pessoa tem desdobramento, nós temos um desdobramento a cada hora e meia. Então a gente sai do corpo um pouco, volta, a cada hora e meia. Quando a pessoa tem um desdobramento como faculdade dominante, isso acontece de forma bem acentuada, a pessoa sente o que o outro sente o ambiente, e toda vez que tem um desdobramento, a pessoa
exala magnetismo. Tá? Então é natural, uma pessoa de mais idade exala mais magnetismo porque tem mais desdobramento. Então, as pessoas, quanto mais idade têm, mais força magnética elas têm, são médiuns de cura extraordinários. Tá? E então, vamos dizer assim, a evolução do cristal ao longo da idade modifica o padrão de mediunidade. A todo instante é momento de redesenvolvimento mediúnico de acordo com o perfil biológico pelo qual a pessoa está passando. Aqui nós observamos circulação sanguínea, microcirculação nos cristais de apatita. O que significa isso? Que são estruturas vivas e que interagem com o metabolismo. Diferente das calcificações patológicas, tá? Ou seja, de formação de pedra de rim, por exemplo, não tem circulação sanguínea. Por quê? Porque é uma doença, é uma desordem. Esses cristais, eles têm circulação e participam do metabolismo. O que acontece? Acontece que a glândula pineal, ela vai, com esses cristais, ela sequestra o campo, porque quando bate a onda magnética, o cristal repele e bate no outro. Que repele e bate no outro. Que repele e bate no outro, e assim, como numa mesa de snooker, a bola fica batendo nas paredes e fica ali dentro da mesa. Então a glândula pineal, ela sequestra o campo. Então, acontece como a secretária eletrônica de um celular. Captura a mensagem e fica ali guardada aquela mensagem, só que essa mensagem ela pode interferir em qualquer região do cérebro. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando a pineal capta uma informação e essa informação é levada para o lobo frontal, ocorre uma manifestação, aquela captação vai interferir nas ideias. Pode vir como ideias intrusivas, como intuições, para o bem ou para o mal, que acometem a mente da pessoa. Se a pineal captou aquela informação e aquela informação vai para o lobo occipital, então a pessoa é a região da percepção visual, então a pessoa vai ter uma clarividência. Se for da pineal se dirigir para a área da escrita, vai ter uma psicografia. Se for para a área da fala, uma psicofonia. Então a pineal capta e vai emitir para uma área que é própria, a área que a pessoa tem mais sensibilidade. E se for para o hipotálamo, que é uma área abaixo da pineal, vai interferir na imunologia, no sistema nervoso autônomo, provocando alterações orgânicas. E vai mexer também com os comportamentos psicobiológicos, a fome, a sexualidade, o sono e a agressividade. A autoagressividade, que é a depressão, a autoagressão, e a heteroagressividade, que é a irritabilidade e a violência. Então, a pessoa com uma interferência espiritual na pineal que vai para o hipotálamo, ela pode ter perda de controle da fome, da sexualidade, da agressividade ou do sono, e ela pode ter, portanto, manifestações mediúnicas que aparecem como sintomas clínicos. E pode ter alterações hormonais ou alterações autonômicas, que também se manifestam como alterações clínicas. Essas alterações clínicas, elas fazem com que o efeito da medicação ou o diagnóstico sejam difíceis, de difícil trato. Tá? Por quê? Porque a pessoa apresenta uma alteração que é chamada comorbidade, tá? Que é chamado estado de transe ou possessão, que está no Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, F44.3. Estados de transe e possessão, que representam um diagnóstico médico. Como é que é esse padrão de diagnóstico do Código Internacional de Doenças? Todas as doenças, vocês sabem o que é o CID, o Código Internacional de Doenças? Vocês sabem? Por exemplo, se você tem que se ausentar de um emprego, o médico vai fazer um atestado para você, não é? Ele não coloca um número no atestado da doença? Funciona assim para vocês? Eu não estou ouvindo. Hã? Não, porque é o seguinte, imagina que no Brasil funciona assim. Se você está doente e o médico vai atestar para a empresa que você não pode trabalhar porque você está doente por tantos dias, ele não vai escrever no atestado, ele não pode trabalhar porque ele está com sífilis, porque vai para o departamento da empresa. Ele coloca um número. Esse número é o Código Internacional de Doenças. Vocês já ouviram falar desse código? É um livro que dá um número para cada doença, tá?
Mas o interessante é que estado de transe e possessão entrou nos diagnósticos médicos. Tá? Como é que significa isso? Tudo que está no Código Internacional de Doença são padrões descritivos de doença. Padrões descritivos. É a descrição de uma doença. Mas não está ali a causa da doença, o porquê daquela doença. Fui claro? Não é? Tá? Por quê? Porque a causa de uma doença, o porquê de uma doença, é objeto de investigação da ciência e pode mudar de uma época para outra, ou de uma comunidade, uma cultura para outra. Entendeu? Tá? Então, quando você fala estado de transe e possessão, para um médico materialista, ele vai dizer, isso daí é uma alteração química. Para um médico espiritualista, ele vai falar, não, é uma alteração química sim, mas vem por uma origem, por uma interferência espiritual. Essa é a explicação fisiopatológica de um médico que pensa do ponto de vista espiritualista. A psicopatologia explicativa, ela é permitida e livre, porque é objeto de investigação da ciência dentro da medicina. Desde que o diagnóstico final, ele seja o descrito pelo Código Internacional de Doenças. O fato é o seguinte, que a pessoa pode apresentar uma diabetes e o estado de transe e influência espiritual e altera o perfil da diabetes, fica difícil de tratar. Uma hipertensão arterial, uma depressão, uma ansiedade, uma esquizofrenia, qualquer tipo de transtorno que segue, uma epilepsia, que segue um rumo diferente do que o médico está se pautando. Você quer ver uma pessoa que tem muito desdobramento, ela tem sintomas, ela sente o que o outro sente, ela sente o ambiente. Então, como que ela fica? Primeiro, ela parece hiperativa, porque ela capta tudo. E ela parece um déficit de atenção. Na verdade, é uma hiperatenção. Ela capta tudo. Ela não consegue focalizar. Ela sente o que o outro sente. Uma hora ela chora, outra hora ela ri, uma hora ela está brava, outra hora ela está contente. Não parece bipolar? Parece, né? É parecido. Entendeu? Essas pessoas, elas irradiam um magnetismo muito forte. Outra pessoa se sente bem perto dela, mas ela se sente desgastada. Aí a energia cai. Ela tem um shutdown que parece uma depressão intratável. Intratável. Não tem remédio que dê conta. Entendeu? Às vezes, essa energia que ela solta pode parecer enlouquecedora para ela, porque ela capta tudo de todos com aquele magnetismo, aquela energia. Então, o organismo desvia o equilíbrio metabólico e ela absorve essa energia por mecanismos próprios da cadeia respiratória dentro da célula. O que vai acontecer? Ela vai produzir mais caloria. Então, ela vai ter mais energia dentro do corpo. Aí ela começa a formar pedra. Ela começa a formar tumor. Ela começa a formar cisto. E é mioma. E é tumor. E é cisto de tireoide. Cisto de ovário. É hemangioma. Aí ela forma metrorragia. Ela forma endometriose. Ou ela sangra. Tem metrorragia. Colite ulcerativa. Ela forma excessos. Pedra de vesícula. Pedra de rim. Ela acumula na musculatura energia, à noite ela tem pernas inquietas, ela fica mordendo à noite, ou ela começa a bloquear a entrada de oxigênio, começa a ter a apneia do sono, ela começa a ter um monte de sintomas próprios desse tipo de fenômeno. Dá para entender quantas coisas da medicina, quantos diagnósticos acabam envolvendo a parte espiritual? Se vocês quiserem ver, por exemplo, tem um filme que nós fizemos com o Silvio Santos no Brasil, que mostra 2 médiuns na UTI de um hospital, quando recebem um espírito. A hora que ela recebe o espírito, que você percebe que ela já começa a falar, uma das médiuns falava em castelhano. Ela dizia coisas que não eram da pessoa. Nessa médium, ela dizia assim, falando em castelhano, eu sou, se você me ver, você vai estranhar, porque eu uso hábito. Falava em castelhano. Eu sou a protetora deste hospital. Olha que interessante. Você sabe para quanto que foi o pulso da médium? Foi para 150. Ela precisa correr para ir para 150. Quando eu me despedi da freira, que estava manifesta na médium, que estava na UTI, deitada no leito, quando ela vai embora, que eu me despeço, que a paciente volta, acorda e olha nos meus olhos, o pulso está em 90. Então, a presença da entidade altera o pulso cardíaco, altera a pressão arterial sistólica,
aumenta o fluxo renal, ocorre consumo de glicose, mexe na clínica da pessoa. Então, quando você fala do espiritual, não é somente você fazer uma prescrição médica e mandar para o centro espírita para tomar passe, água fluidificada ou fazer desobsessão, fazer cursos, mas é também você raciocinar como que são os fenômenos interativos na mediunidade, porque a mediunidade é um fenômeno de senso-percepção, ela é um fenômeno orgânico, então ela interfere na clínica. Agora eu perguntaria para vocês, quantas pessoas estão com esquizofrenias, depressões, ansiedade, pensando em suicídio? Quantas pessoas estão com doenças que os médicos têm dificuldade de controlar e que têm um diagnóstico de mediunidade? Quantas? Muitas, né? Se você pensar que existe, e no Brasil, e deve ser em Portugal semelhante, tem um suicídio a cada 25 minutos. Você concorda que esse assunto é uma emergência? Concorda? Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu vim aqui a Portugal, não foi para falar palavras bonitas, foi para compartilhar com vocês uma necessidade da humanidade, da medicina integrar a medicina com espiritualidade, da medicina integrar esses dois sistemas. Por quê? Por uma questão científica? Não, por uma necessidade humana. As pessoas estão fechadas no hospital psiquiátrico, nos remédios, nos hospitais, nas suas casas, nas grandes intrigas regadas a interferências espirituais, sem mesmo saber que os descontroles vêm por ligações mentais, porque a nossa mente forma redes. Ninguém pensa ou sente sozinho. E o quanto que nós precisamos conhecer o domínio de nossa mente. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Jesus nos entregou uma grande força da natureza e ela reage em nosso corpo. E muitas das nossas doenças e desordens, dos desentendimentos, dos descalabros, dos desesperos mentais e do sentimento, são porque nós temos uma energia potencial de realização e nós não estamos usando. Porque uma coisa é uma doença, como um rádio que chia, porque ele está quebrado, mas o outro rádio ele chia porque ele tem uma antena tão potente que ele capta frequências e ele chia. Então, muitas vezes, aqueles sinais, aqueles sintomas, aqueles sofrimentos, nem sempre representam exatamente uma doença, mas podem representar uma grande sensibilidade, em que a pessoa acumula tensões e, sem dar uma direção para o bem dos seus potenciais, ela acumula essas tensões e acaba por adoecer. E a medicina, sem conhecer os domínios da mediunidade e a espiritualidade, acaba encarcerando o paciente numa doença que sequer ele portava. Ok, o paciente apresentou um sintoma, é uma dor crônica, é uma hipertensão arterial lábil, é uma epilepsia atípica, um transtorno bipolar atípico, uma depressão de difícil trato. Eu vou usar o remédio? Vou usar, ok, para tratar o sintoma. Mas eu não vou usar o medicamento como finalidade, mas sim como moratória que dou ao paciente até que ele se rearticule num processo de aprendizado, para aprender a dominar o fenômeno que representa o seu potencial. Quantos pacientes não estão sofrendo como alguém que esteja caminhando numa estrada, que vai de Lisboa ao Porto, com uma sacola pesada nas costas, dizendo, eu tenho que ir de Lisboa ao Porto andando com essa sacola pesada, que fardo que a vida é. E ele joga a sacola no chão e a sacola se abre, era uma bicicleta motorizada. Nós precisamos repensar, reestudar essa relação entre medicina e espiritualidade. É essa a proposta. Eu vim trazer para Portugal e tenho recebido apoio dos irmãos portugueses, a Universidade Internacional de Ciências do Espírito, para colocar esses estudos, que já são parte formal dos estudos da Universidade Federal de São Paulo, da universidade também, a Universidade de São Paulo, Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, e também, atualmente, nós integramos o staff da Universidade de Antioch de Los Angeles, porque os americanos já vieram ao Brasil e já nos levaram para lá para começar os estudos, porque essas questões que eu estou falando, que são
verdades porque foram trazidas por análise de casos, eu encaro como a espiritualidade demonstrando caminhos. E se for verdade, os médicos, os cientistas e os voluntários que estiverem pareando nesses estudos vão ver que essa questão é verdade. Então eu pediria a vocês que fizessem uma reflexão. Eu tenho material para você estudar. No site da Uniespírito tem os vídeos. Epistemologia é o método de como você associar a medicina com a espiritualidade. Semiologia, que são os exames clínicos. Axiologia, que são valores, amor ou ódio, perdão, mágoa, como isso interfere na doença. E o tratamento, como integrar tratamento espiritual com tratamento médico, fazendo o raciocínio clínico. Isso é tão importante para o centro espírita quanto para qualquer religião, quanto importante também para o médico. Porque o médico pode ser maravilhoso, é uma roldana do relógio de ouro. O centro espírita ou a instituição religiosa também é de ouro. Mas se as roldanas não estiverem caminhando integradas, o paciente não consegue resolver o problema dele por falta de integração de raciocínio. Fui claro na questão? Tá? Cadê o meu orientador aqui? Ah, já dei a palestra. Gente, eu estou deixando as reticências para você pensar nesse assunto, viu? E estou disponível se houver dúvidas para colocações. Obrigado.